Muito bem, neste segundo Hackathon Campinas, aqui da IMA, a Informática de Municípios Associados, vamos lá então com a quarta equipe. Antes, agradecer aqui a presença do vereador Fernando Mendes, que está aqui nos prestigiando. Muito obrigado, vereador. E também a secretária Eliane Jocelaine, também aqui presente. Muito obrigado pela presença dessas duas autoridades aqui nesse segundo Hackathon. Vamos lá, equipe número 4, pronta? Podemos startar aí o cronômetro? Então vamos lá. Equipe número 4, equipe Bold, cronômetro startado é com vocês. Bom dia. A nossa solução ela é semelhante a algumas que estão vindo agora, com uma diferença. A gente fez uma reunião durante a semana e deu uma lida nas APIs, e uma API que foi muito interessante era do 156. A gente pensou que a gente poderia disponibilizar esses dados através de relatórios, gráficos e mapas, e gerar uma aplicação nesse sentido, de transparência de dados. Ontem, conversando com a equipe, a gente conversou com o diretor de comunicação, com o pessoal do 156, a gente descobriu que, atualmente, o que o pessoal tem mais usado é o Colab. E o Colab, ele não tem uma API, eles mandam uma planilha toda complexa para vocês. Então, o problema que a gente pensou em resolver é, interpretar essa planilha, tratar esses dados e gerar gráficos e relatórios a partir disso. E a gente percebeu que, apesar de que a gente tinha a ideia de fazer isso com o 156 originalmente, fazendo para o Colab, a gente ainda está cumprindo nossos valores principais, que seria de dar transparência e eficiência aos serviços da prefeitura. Enfim, então hoje em dia a gente sabe que o Colab ele parece que está mais forte do que o 156 em termos de número de chamados. Só que a gente, ontem à noite, fazendo o sistema, a gente teve a ideia de, e se a gente juntasse os dois dados? Porque são dados que eles atuam no mesmo escopo, só que eles são sistemas diferentes, né? Uma base não tem nada a ver com a outra. Se a gente conseguisse unificar isso, a gente ia ter um banco geral de questões da cidade. Então, os problemas do Colab, é isso que eu estou te falando, ele não tem uma API, né? É um sistema bem manual em termos de envio de informação. E do 156, ele tem os dados, mas não tem relatórios. O tipo de relatório que ele disponibiliza não é público e são muito simples. Então, o que a gente fez? Uma plataforma que une os dados dessas duas fontes, ele facilita a importação do Colab, tem inclusive a gente não chegou a concluir, mas tem uma interface de você pegar esses dados e atribuir aos responsáveis na prefeitura, ou seja, essa chamada vai para a INDEC de Barão Geraldo, por exemplo. E a partir desses dados a gente gera gráficos e relatórios que são úteis ao poder público, mas também à população, né? Tanto de análise de eficiência, de como as coisas estão sendo feitas, onde tem os problemas, e etc. Aí a gente vai fazer uma demonstração agora. A gente vai mostrar agora o sistema que a gente tem pronto, está nessa URL aí. Hoje a gente focou na parte só da prefeitura usar, mas apesar de ser um passo curto para abrir esse sistema, abrir para a população ser realmente transparente, a gente ainda não desenvolveu o que é deixar aberto para a população. Então aqui ele vai fazer o login como se fosse alguém da triagem que pega esses dados e verifica para onde vai enviar. Aqui ele já tem um overview de todas as informações que tem no sistema. Então ele vê alguns números como quantidade de chamados abertos esse mês, a quantidade de encerrados e etc. Se ele clicar ali em triagem de chamadas, você tem uma lista de chamadas que estão para ser analisados. Aqui o servidor vai poder passar para o servidor, para o setor responsável e para a pessoa que é responsável dentro desse setor. Como a gente disse, o Colab não tem API, então a gente fez um esquema para fazer o upload dessa Excel que o suporte do Colab envia para a prefeitura, de uma maneira simples. Depois de feita a triagem, você tem os relatórios. São dados bastante interessantes que a gente pode tirar daqui. Então, se ele clicar ali em categoria, eu posso ver todos os problemas, todos os chamados abertos para API todos os chamados abertos por categoria. Então, a gente pode ver aqui
que buracos na via são os problemas mais comuns, mais abertos nos sistemas. Isso aqui é o Colab e o 156 juntos já. Esses são os dados reais. Isso a gente já pegou da 156 e do Colab e agregou. Então, Exato. E se você tem como ver também no mapa, que é uma coisa que o diretor de comunicação solicitou. Isso aqui é bem interessante, você tem uma visão bem clara de onde estão os problemas, onde tem mais solicitação da prefeitura. E também os dados por ano, e esses dados podem ser... Tempo esgotado, muito obrigado, equipe número 4, equipe Bold, Rogério, Caluan, Guilherme e Claudemir. Muito obrigado pela apresentação. Agora nós vamos novamente abrir mais 5 minutos para que os jurados possam aí fazer suas perguntas. Cronômetro zerado, 5 minutos, valendo. Bom dia, gente. Uma pergunta. A INDEC, por exemplo, tem outros canais além desses 2 que vocês comentaram. A gente tem 11 canais no total de comunicação. Tem também Fale Conosco, ouvidoria, protocolo no site, etc. Qual a complexidade para a gente agregar outros canais também nessa plataforma de vocês? E outra questão, um problema que a gente tem é que muitas vezes uma mesma solicitação chega por diversos canais diferentes. Então, como que essa plataforma pode fazer um filtro com relação ao que é o mesmo tipo de solicitação e a gente conseguir dar uma única resposta? Então, a gente não chegou a fazer a interface, mas um próximo passo seria justamente essa consolidação. Porque mesmo no Colab e no 56 isso já acontece. Você tem uma série de chamados que são pessoas diferentes reportando o mesmo problema, e o cara da INDEC com quem a gente conversou falou, às vezes a gente vai lá e o buraco não está mais, mas é porque ele estava repetindo, estava um chamado antigo. A interface seria isso, alguém pegaria, tipo, olha, 7 chamados esse mês de buraco naquela rua, a gente pode juntar, isso é um problema só. Não é perfeito e é manual, mas ele ajudaria. Acho que a gente conseguiria ter uma boa redução nessa redundância. Acho que a questão dos outros serviços, o pessoal pode falar, porque eu sou designer, mas eu imagino que, assim, tendo a API, a gente consegue plugar, e aí entra nesse mesmo esquema. Você vai fazer uma triagem, consolidar dados que são semelhantes, né, problemas semelhantes, e aí encaminhar para os responsáveis. Só falar que essa base de dados é nossa. A gente pegou do Colab, pegou no 56, juntou na nossa base de dados. Então seria a mesma coisa para qualquer outro canal. Por que não utilizar uma plataforma de Data Analytics e Data Discovery para fazer essa consolidação, em vez de criar uma plataforma nova? Você diz tipo um Kibana da vida, essas coisas? Clique, Tableau, MicroStrategy. Seria mais para a gente ter mais todo o controle dos dados. A gente não viu muito valor nesse caso de trazer uma ferramenta de terceiro para a coisa da prefeitura. A gente quis ter o controle total dos dados, poder fazer o que a gente quisesse, tanto com esses dados de duplicados e tal, a gente poder trabalhar no futuro, ter um controle maior. Só uma pergunta, não sei se vocês pensaram em correlacionar alguns dados, tipo, eu tenho mato alto, problema de luminosidade, então normalmente eu tenho mais chamados de segurança naquela região. E se pensaram se tem alguma ideia de que ferramentas vocês vão usar para isso? Então, a gente deu 3 exemplos de gráfico, mas na verdade a partir do momento que você tem esses dados consolidados, você pode fazer esse tipo de correlação. Tipo, o gráfico que aí eu acho que é uma análise manual mesmo. Alguém que vai pegar, tipo, todos os problemas urbanísticos de tal tipo com problemas de... É nesse sentido que você está falando. Eu acho que aí é uma análise, inclusive, que a gente talvez precisa de ajuda de vocês, porque vocês que têm esse know-how, né? Que informação que seria interessante. Uma coisa que esse diretor que a gente conversou, ele falou, ele não conseguia dizer problemas de buraco por bairro, porque o Colab não tem, então ele tinha que fazer um relatório manual. A gente consolidou isso. Mas esse é um exemplo simples. Eu acho que a partir do momento que você tem esses dados, você consegue fazer o limite da sua imaginação. Essa questão dos dados que depois você compila e manda para as secretarias responsáveis, eu acho que de repente seria interessante o próprio app de vocês já mandar diretamente para as secretarias. Vocês estavam prevendo isso? Sim, inclusive uma das ideias nessa ideia de transparência é que esse processo a gente acha que poderia ser transparente, no sentido de que
tal requisição foi processada e está agora na secretaria tal. E aí o status dela é tal, e essa secretaria teria um usuário que poderia marcar como concluído, ou como não vamos realizar, ou etc. Tem algumas questões que às vezes não se realiza mesmo, né? Tipo... Só um comentário. Quanto mais o sistema for amadurecendo, a ideia é que ele vai ficando mais inteligente. Uma das features que a gente quer implementar no futuro é o machine learning, para ele aprender que tais chamados com essas características vão para a INDEC ou vão para a Sanasa. Então, hoje ele está manual, mas gradativamente ele vai ficando. A ideia é implementar mais coisas para ele ficando mais inteligente por ele mesmo. Só para fechar rapidinho, uma era até relacionada à informação, eu ia até falar se vocês tinham pensado em disponibilizar API para as outras, para fornecer informação de volta. E a segunda é se o site é responsivo, para ser visualizado, smartphone, tablets, etc. Hoje não, mas é um passo razoavelmente simples. É que no Hackathon não coube, mas... Muito bem, tempo esgotado. Muito obrigado à equipe 4, a equipe Bolt, o Rogério, o Caluan, o Guilherme e também ao Claudemir, fazendo sua apresentação aqui neste segundo Hackathon Campinas.